Pensa Bahia, com Malu Fontes. Malu, hoje vai ser divulgado o resultado do Fórum Anual de Segurança Pública no Brasil. A gente ainda não sabe os dados conclusivos, mas algumas análises já podem ser feitas, não é isso, Malu? Pois é, Pablo, e a gente pode trazer algumas questões, né, que não estão exatamente presentes no anuário do Fórum, mas aqui para a Bahia. O que choca nos dados do Fórum é, primeiro, o Brasil gastou em 2013 258 bilhões de reais em segurança pública. A maior parte desse dinheiro foi para as consequências da violência, e não para a prevenção, para a política pública, mas nas coisas, assim, uma vez que a violência já aconteceu, como é que se gasta? Então, se gasta 258 bilhões com isso. A Bahia, né, a gente não está exatamente bem na fita, não no sentido de gasto, mas dos nossos dados, assim, nossa sensação de medo, dos índices de insegurança, e a Bahia foi um dos estados que menos gastou, né? Se isso é bom e se isso é mal, a gente vai ver nos desdobramentos aí da análise nos próximos dias desses dados. A Bahia gastou 2,9 bilhões, menos do que em 2012, que gastou 3,1 bilhões. Só para se ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro gastou 5,6 bilhões e Alagoas 7,4 milhões de reais. Então, somando tudo isso, dá 25 bilhões, ou 258 milhões de dólares. Desculpa aí o erro, perdão, 258 milhões de reais em 2013. Agora, uma coisa que chama muita atenção é o seguinte, né? A polícia brasileira, dentro desse anuário, aparece como a que mais mata e a que mais morre no Brasil. A polícia matou, em 2013, 2.212 brasileiros, né? E 500 policiais morreram, seja em confronto, mas a maior parte deles morreu fora do horário de trabalho, mas provavelmente em função de consequências, vingança, né, da própria atividade dela. A gente, trazendo esses dados aqui para a Bahia, nós não devemos estar muito diferentes, muito longe da realidade brasileira, porque, para o bem e para o mal, a gente não é uma ilha dentro do país. Agora, uma coisa, falando de violência policial, em polícia que mata, em polícia que morre, uma coisa que eu acho que merece reflexão a gente trazer para cá é o fato de que a gente tem um governo que está indo para o terceiro mandato, né? Assim, o terceiro dentro do mesmo partido, da mesma ideologia, da mesma política de segurança pública. E não custa nada a gente fazer um apelo para que a polícia baiana não apodreça como algumas outras que a gente vê aí, não querendo dizer que a polícia do Rio de Janeiro é a pior do mundo, mas pelo menos em termos de mídia, do que a gente vê, talvez seja a polícia que parece ter uma banda podre, não sei se maior, mas pelo menos mais explicitada nos meios de comunicação. A gente vê praticamente, às vezes, batalhões praticamente inteiros sendo presos por associação ao tráfico, por assassinato, por milícia. E na Bahia, uma coisa que tem chamado muita atenção, nos últimos 100 dias a gente teve casos aí medonhos, 3 casos pelo menos de grande repercussão, né, de um grupo de garotos jovens, né, do subúrbio ferroviário, o caso Giovanni e agora o caso Davi Fiuza, um garoto que é o mais recente, um garoto de 16 anos que foi levado pela polícia, segundo inúmeras testemunhas do bairro onde ele morava, São Cristóvão, e já vamos para praticamente 20 dias sem qualquer indício do que a polícia fez com esse garoto. O apelo que a gente deve fazer ao governo do Estado e à política de segurança pública é que o caminho entre a prisão, a abordagem de alguém na rua e a delegacia seja o mais curto possível, porque a gente não pode se acostumar com o Estado, né, onde a gente está no Estado de Direito, onde há uma espécie de triângulo das Bermudas entre a abordagem de pessoas na rua, sejam inocentes, culpados, o que quer que sejam, e essa pessoa só apareça depois, apareça aí, entre aspas, numa gaveta gelada do IML ou numa rua qualquer da periferia de Salvador, sem cabeça e sem digitais. Então, isso não é da ordem do aceitável, né? Não existe razão para que um policial que prenda ou apreenda, no caso de menores, né, uma pessoa na rua, não a leve imediatamente para a delegacia. E a gente sabe aí, a boca pequena, que o caminho não é tão reto nem tão curto assim, né? A lenda diz, e quando a lenda diz algo de verdade há, é que os caminhos durante esse percurso aí para a tortura ou até para entregue a grupos, para ser entregue a grupo de marginais, que onde essas pessoas são entregues como se fosse alcaguetes, e a polícia lava as mãos e às vezes o trabalho sujo nem precisa ser feito pela polícia. Isso não é da ordem do aceitável, senão a gente vai continuar tendo, né, esses 258 bilhões literalmente jogados no lixo e a gente vai ter, né, esse índice de assassinatos, tanto de policiais quanto de pessoas pela polícia, o que não é da ordem do aceitável.
Só para a gente ter uma ideia, Pablo, em 5 anos a polícia brasileira matou mais pessoas do que a polícia americana em 30 anos. Isso, algo está errado e não é com os americanos, é conosco.